Shalom e um bom dia. Gostaria dessa manhã de estar compartilhando um pouco da minha meditação na Palavra de Deus. E hoje, lendo o livro de Esther, me veio aqui um versículo que até estava marcado já de uma outra leitura. Capítulo 4, versículo 16. Diz assim a rainha Esther a Mordecai: vai ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Uau! Quando eu leio essa palavra de Esther dizendo para jejuar por 3 dias, por 3 noites, nem comendo, nem bebendo, e se a gente for ler os versículos antes, havia uma lei que ninguém podia entrar na presença do rei sem ser chamado, porque senão seria morto. E quando ela se vê em uma situação onde não tem muito o que fazer e correria o risco de realmente morrer, ela se humilha, não diante do rei, mas ela se humilha diante do Deus Todo-Poderoso, manda com que jejuem por 3 dias por ela. E ela está determinada e fala dizendo que se eu for e não for aceita, se eu perecer, eu pereci. Ou seja, ela não estava nem aí para o que pudesse acontecer diante dos homens, mas ela sabia qual era o papel dela e o que ela devia fazer diante de Deus. E a gente vai vendo a história e vai vendo que ela achou graça diante do rei, toda aquela história ali que Amã tinha tramado para destruir os judeus por causa da ira contra Mordecai, que era o tio de Esther, que não se curvava e não honrava Amã porque ele só se curvava diante de Deus. Com a determinação da rainha de se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus e jejuando ali, Deus concede graça, concede vitória, muda a história. Amã, que fez uma forca para enforcar Mordecai, acaba que o feitiço vira contra o feiticeiro e o próprio Amã é enforcado na mesma forca que queria enforcar o Mordecai. Chega no capítulo 8, no versículo 16, encerrando um pouco a história do que aconteceu, encerra da seguinte maneira: para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Uau! Para quem tinha um decreto que em uma determinada data todo mundo podia matar, e quem matasse os judeus ainda ganhariam prêmios por isso e podia saquear tudo, no final o feitiço muda contra o feiticeiro e o povo é honrado, tem alegria, festa e regozijo. Mas enquanto eu meditava de manhã sobre essa questão de Esther, de se posicionar, de se perecer, pereci. Me veio também a lembrança do que está escrito no livro de Daniel, capítulo 3, sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Retrata no capítulo 3 de Daniel a história que o rei fez uma estalta e fez um decreto. E diz assim no verso 6: qualquer que se não prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E os versículos seguintes vai retratando, dizendo que quando tocou os sons lá, que era para que todo mundo se curvasse diante da estalta, esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles decidiram, como Mordecai, que não se curvaria diante de Amã, eles 3 também não se curvariam diante de uma outra estalta, porque eles só se curvavam diante do Deus Todo-Poderoso. Chamaram o rei, avisaram o que estava acontecendo, o rei mandou chamar eles para consultar, e fala assim no verso 14: falou Nabucodonosor e lhe disse: é verdade, o Sadraque, Mesaque e Abednego,
que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis disposto, e quando ouvires o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, dos foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz perante. Porém, se não a adorares, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar-nos das minhas mãos? Aí eles três responderam. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. A história diz que eles três foram lançados, amarrados, e quando a fornalha estava ali mais do que acesa, o rei observou e disse: não foram 3 que a gente jogou lá dentro? Por que agora eu vejo 4 e o quarto homem com a imagem da semelhança dos filhos dos deuses? E de repente ele chegou e gritou: Sadraque, Abednego, vocês estão vivos? E mandou com que eles saíssem. Eles saíram e se perceberam. No verso 27 diz: ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo destes homens. Verso 29 diz assim: portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação, língua que disser blasfema contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçadas suas casas, sejam feitos em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como esse. Não há, meu irmão, um outro Deus igual ao nosso. Não há um poder que exceda-se acima do poder do nosso Deus. E para encerrar esse vídeo, tem um versículo que está escrito em 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, diz: humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno ele vos exalte. Então, não temos outra coisa que precisamos fazer, é certo se humilhar somente debaixo da poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno ele vos exalte. Que Deus te abençoe, te dê graça, coragem, e como no verso 7 de 1 Pedro capítulo 5, diz: não andeis ansioso por coisa alguma, pois ele tem cuidado de vós. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus.